Olá pessoal, tudo bem? Começando o nosso devocional. Hoje um tempo precioso, um tempo poderoso, falando aqui de casamento, falando para casais, falando sobre esse tempo de construção, de relacionamento e de reconstrução. E ao meu lado, a pessoa mais ilustre do universo. Tudo bem, minha esposa? Tudo bem, bom dia, gente. Você está encantadora. Obrigada. De verdade, meu Deus do céu. Gente, só coloca o link aí, só coloca o link aí, já compartilha o link, já corre aí, já compartilha o link, correndo, que hoje nós tivemos uma mudança de cenário aqui com a minha preciosíssima esposa, né? Então, vamos lá, tempo poderoso. Minha esposa, hoje nós vamos falar Sobre a expectativa, né? A expectativa que as pessoas geram ao entrar em casamento. Então, um dos grandes problemas do relacionamento é quando você entra no relacionamento com uma expectativa equivocada. A expectativa equivocada, ela adoece o relacionamento, porque quem gera expectativa já promove a frustração por antecipação. Então, e aí os filmes, eles vão nutrindo na esposa. Os filmes, a literatura, eles vão nutrindo essa expectativa equivocada, né? Sim, sim. É porque termina O, ali o, no felizes para sempre, né? e tem um príncipe encantado, Sempre, né? sempre. Como que é, em linha geral, para as mulheres românticas que têm uma certa influência dos filmes Sim. e gerando essa expectativa? Meu Deus, ele vai chegar, esse príncipe vai chegar. Aí, de repente, quando casa, o príncipe, É um alto índice de frustração, né? o príncipe que era para vir no cavalo, aí a pessoa não acha o cavalo, o príncipe, só os Só o coices do cavalo. cavalo, né? Porque, na verdade, as pessoas elas criam expectativas a respeito do casamento e se preparam para viver aquelas expectativas que foram criadas. E tem a questão de esquecer que o outro também tem uma expectativa a respeito dele, né? E aí as expectativas baseadas, né, em filme de sessão da tarde ali, os romancezinhos bonitinhos, que tudo é perfeito, que tudo é mil maravilhas. E aí quando você casa e enfrenta a realidade, você descobre que não tem nada de sessão da tarde, né? Não que o casamento seja ruim, o casamento é muito bom. Mas se você casar achando que você vai viver um filme de sessão da tarde, a frustração vai ser muito grande, porque Os dois jovenzinhos andando naquele jardim, correndo exatamente. em câmera lenta, o vento batendo no rosto. E aí na convivência vem a questão de você entender o quanto o outro é diferente, de ajustar, de se adaptar com as criações diferentes, com famílias de contexto diferente. E tudo isso choca um pouco, né? Porque o primeiro ano de casamento é um ano de ajuste. E aí as pessoas acham que vão casar e viver ali um romance de contos de fadas, que a gente, na verdade, a sociedade meio que tenta preparar a gente para isso, né? Então a menina desde pequena, ela escuta a história da Cinderela, ela escuta a história da Bela da Adormecida, Pode, de sempre o pode, príncipe pode que parar um vem. pouquinho para dar um beijinho? Não? Não Não pode? pode, não pode. Meu Deus, gente. Foca. Vamos Ó, focar. foca, tem um pessoal ali assistindo o conteúdo, vamos. Tá bom. Então, assim, a menina, que eu acho que, na verdade, quem acaba se frustrando um pouco mais no casamento, eu acho que o homem também tem as frustrações dele, mas a menina, a mulher que tem um pouco mais, né? Porque ela é, desde a infância, preparada ali pra Cinderela, pra Bela Adormecida, pra sempre chegar um príncipe pra salvar, um príncipe pra resolver, pra não sei o Esse, quê. esse príncipe sempre tem um olhar romântico, né? Um olhar no infinito, assim, né? E aí, de repente, dentro do casamento, esse camarada chega com um olhar sisudo, né?
chega pisando firme, chega mal-humorado, né? Os príncipes dos filmes não chegam com o estresse do trabalho, né? Não chegam com o estresse do trabalho, eles vivem ali um personagem, né? E que tem toda uma estrutura sendo cuidada ali para que ele tenha, né, essa percepção e passe essa sensação de que é tudo muito sempre, tudo muito suave, né? E a gente enfrenta os desafios. O homem, ele tem uma grande expectativa, né? Eu falo ou não falo? Pode Da expectativa. falar. Pode falar. Porque a maioria... Esses dias eu atendi um rapazinho aqui, um jovenzinho, e o jovenzinho queria casar. E ele achou que ele ia namorar com a esposa, assim, né? O dia todo, muitas vezes. E aí eu passei a estatística para o jovenzinho que ele passaria na vida dele mais tempo escovando os dentes do que tendo intimidade com a esposa, né? E ele ficou bastante frustrado. Falei, rapaz, sabe aquele movimento assim, curto ali de abrir a pasta de dente? Na sua vida inteira você vai passar mais tempo abrindo e fechando pasta de dente do que tendo intimidade. Então, olha como que é interessante. E é preciso ajustar expectativas, é preciso realinhar expectativas, porque muitas vezes não é que a pessoa que está do seu lado é ruim, e não é que você é ruim, é porque quando você olha para sua esposa, imaginando que ela vai se comportar como aquela personagem, né? Isso é trazer um mundo fantasioso. E às vezes não é nem a questão dos personagens, da influência tanto dos personagens, mas da expectativa, idealizando sempre um cenário diferente do que aquele que de fato é. Então, é preciso olhar para a realidade e dessa realidade alterar o cenário, né, esposa? Mudar o cenário, mudar a realidade, melhorar para o outro. E aí, quando frustra essa expectativa, normalmente gera muitos apontamentos, né? Sim. E aí começam as cobranças, né? Porque tem aquela questão que a gente sempre fala. A pessoa, ela casa falando assim, eu vou casar para ser feliz. Ela já casa esperando que o outro faça ela feliz. E aí já começa errado, né? Porque você não depende de um casamento para ser feliz. Você precisa ser resolvido com você, você precisa ser completo com você. E aí sim você vai poder transbordar o outro. A questão não é completar, a questão é transbordar, né? E aí se você vai com a intenção de que o outro, a obrigação dele vai ser só te fazer feliz, e você de repente se esconde da sua responsabilidade nesse casamento, vai ter bastante frustração, bastante problema. Porque eu acho que fica mais fácil quando você entra no casamento pensando assim, não, que é algo que eu escuto sempre de você, não, eu casei para fazer você a mulher mais feliz do mundo, eu casei para fazer ele o homem mais feliz eu falo isso? do mundo. Meu Deus. E Aí, aí um ponto para mim aí, Hércules. tô falando vai anotando sério aí. aqui, bagunçando. E tem que ter essa mentalidade, né? Você não pode casar pensando só em você. Você não pode casar com um sentimento egoísta. É óbvio que tem a expectativa, sim, de ser feliz no casamento, mas não casar para ser feliz. É diferente, né? E quando você pensa, eu acho que grandes partes dos problemas, eles são resolvidos quando você pensa que você casa para fazer aquela pessoa que você ama muito feliz. Então vamos lá para a dica aqui e direcionamento muito específico. Quanto menor a expectativa em relação ao outro, melhor para você. E quanto maior
a sua expectativa em relação àquilo que você vai oferecer, melhor. Então, a minha expectativa é oferecer para você sempre o melhor. Sempre o melhor, sempre o melhor. E aí, quando você tem uma expectativa que não é tão alta em relação ao outro, que é uma expectativa baixa, eu nunca imaginei que a esposa colocaria comida no meu prato. Nunca imaginei isso. Nunca criei essa expectativa. Mas, e não é todo dia que isso acontece. Nós temos 3 filhos, né, esposa? Mas quando ela faz isso, ela faz com tanto amor, com tanto carinho, que eu olho para ela assim e falo, meu Deus do céu, que coisa linda. Né, esposa? Então, assim, por quê? Porque superou as expectativas. Então, quando você coloca a sua expectativa daquilo que os outros vão fazer por você aqui embaixo, o relacionamento ele se torna muito saudável. Agora, quando você coloca uma expectativa muito alta, por mais que ele faça por você, você estará sempre frustrado, dizendo, olha, ainda não foi o suficiente, ainda não foi bom o bastante, você está melhorando, mas ainda não é bom, você ainda está... Então, assim, diminuir a expectativa em relação àquilo que o outro vai fazer por você e aumentar a expectativa daquilo que você vai fazer, essa é uma chave poderosa, né, esposa? Eu li uma vez em um livro que o problema da maioria dos casamentos não era o cônjuge. E esse livro era um livro muito direcionado para mulheres, né? Então ele falava a respeito dos maridos, que o problema da maioria dos casamentos não eram os maridos, o problema era o personagem que a esposa tinha criado, achando que aquele homem seria quando ela casasse. Então ela fazia uma idealização tão alta, tão grande, um nível de expectativa tão alto a respeito daquele homem, e ela criava um personagem na cabeça dela, porque você fica idealizando mesmo, principalmente mulheres que são ali as melancólicas, né, as mais românticas, você cria uma expectativa de como vai ser. E aí essa autora desse livro, ela dizia que o maior problema era o personagem que as esposas criavam, idealizando como seria o marido. E muitas vezes esse marido nem sabia daquilo, ele nem sabia das idealizações, daquilo que a esposa tinha criado na cabeça a respeito dele. E aí a hora que vinha a realidade não era aquilo que tinha idealizado, era a hora que começavam os problemas no casamento. E o pobre, coitado, não sabia nem o que estava acontecendo, porque ele não tinha noção da idealização da esposa a respeito dele. E que é um personagem, não é de fato ele. Então, isso que você falou é muito real. Quando as expectativas são baixas, você corre o risco de superá-las. Mas se as expectativas elas são muito altas, o risco da frustração ele é muito grande. E concorrer com esse personagem é muito difícil. É desleal, né? Porque é desleal. Não tem como. Porque ele é um personagem no mundo fictício, né? No mundo da imaginação, no mundo dos sonhos, no mundo da fantasia. E a gente vive no mundo real, gente. Exatamente. Entendeu? Então, lidar com a expectativa é uma chave para você resolver muitos problemas na vida. Muitos problemas. E aí, eu desafio você a compartilhar esse conteúdo com pelo menos 3 pessoas que estão hoje precisando ouvir esse direcionamento, porque está lidando com um casamento com uma perspectiva equivocada, e aí enquanto não entender, enquanto não abrir os olhos, e às vezes uma frase como essa, uma chave como essa, pode livrar um casamento, uma pessoa dessa sensação de que está frustrada o tempo todo, né, esposa? Sim. E aí o que acontece? Só para a gente alinhar aqui, as expectativas, elas são ruins para os dois lados. O homem, ele tem as expectativas, a mulher tem as expectativas, e aí quando chega nesse casamento e as coisas não caminham nessa direção, e as coisas não vão nesse alinhamento, e as coisas não...
E aí a gente se torna amargo, rancoroso. São as consequências de uma expectativa frustrada. Sim. Né? É a mesma coisa quando você tem a expectativa de que você vai ganhar um salário de 10 mil e aí você recebe um salário de 30% desse valor. Então, porque a expectativa era muito alta, a frustração também é muito alta. Então, o desempenho nessa atividade também vai ser comprometido. Então, é preciso ajustar a expectativa, porque não é só o ajuste de expectativa, entendeu? É o controle do nível de amargura, de ressentimento, de frustração, e isso pode livrar de muitas dores ali, né, esposa? Sim. O segredo claro que você tem que casar com expectativas, né? E é o que eu falei, se você mudar o foco, a expectativa é ser feliz nesse casamento, é fazer o outro feliz. Mas quando você vai nessa direção, eu acho que fica mais fácil e o risco de frustrações e de decepções, ele é menor. Então, assim, você é ser humano. As pessoas, a gente entra no casamento com sonhos, com idealizações, com expectativas, assim, não tem como falar para você não ter. Mas a questão é como vai ser essa expectativa, né? A questão essa expectativa, ela vai ser benéfica ou ela vai fazer mal para você, para o relacionamento e para o cônjuge depois? E aí, ontem eu passei uma tarefinha de casa e eu acho que seria interessante também se fazer essa reflexão. Se possível... Ela quer passar tarefinha. Gente, eu trouxe uma professora para cá, a casa caiu. Tem aí um caderninho de anotação, um bloquinho de anotação para os mais modernos aí no celular. E faça essas reflexões depois, no pós. Quais eram as minhas expectativas? Exatamente. Quais foram as grandes expectativas que eu criei a respeito do meu casamento? De repente, você pode até listar as que foram frustradas ou as que deram certo. E, se possível, faça aí uma entrevista, um bate-papo com seu cônjuge, perguntando para ele quais foram as expectativas que ele tinha quando entrou no casamento, né? Quando vocês casaram. Eu acho que é interessante fazer essa reflexão, avaliar quais foram as expectativas erradas, quais foram as expectativas certas. Gente, esse conteúdo ele é importante também para quem ainda não casou, né, Hércules? Porque já vai aprendendo a receita direitinho, já vai direcionando do jeito certo, exatamente, para evitar a dor de cabeça depois. E dentro dessa tarefinha da esposa aí, imagina também as expectativas que você pode ter frustrado. Não para trazer peso para você, mas para você entender que não é só a outra pessoa que frustrou as suas expectativas. Você também pode estar frustrando muitas expectativas, né? Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu tenho aqui a minha esposinha preciosa, nós vamos orar. E em algum momento desse dia, tire um momento de oração com seu esposo, com a sua esposa. Convida o Senhor para ajustar as expectativas de vocês, para ajustar o seu casamento, para fazer parte aí. Uma das coisas mais importantes em um relacionamento é quando a gente perde o controle, é quando a gente perde o equilíbrio. O Senhor estar presente no relacionamento para restabelecer o equilíbrio, para restabelecer o controle. Então, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na sua casa, tenha liberdade no seu casamento para melhorar você. Porque você vai olhar no espelho e o Espírito Santo vai sinalizar para você coisas que você precisa melhorar todos os dias. A maioria dos casais que a gente atende, eles começam dizendo assim: ele não faz isso, ela não faz isso. Tem sempre um dedo apontado. E aí, depois a gente começa a conversar e a gente vai fazendo a transição. E quando termina a prosa, a pessoa está dizendo: não, o problema sou eu.
Então, é sensacional que você perceba que você é a chave para fazer o seu casamento realmente um sucesso e um pedacinho do céu aí dentro da sua casa. Pai, nós oramos agora porque a viagem do casamento, ela é tão importante, ela é necessária e ela faz parte da nossa vida. E é muito ruim quando nós viajamos ao lado de pessoas mal-humoradas, ao lado de pessoas mal resolvidas, ao lado de pessoas que vivem responsabilizando os outros pelos próprios erros, pelos próprios equívocos. Pessoas que trazem da família, dos relacionamentos, meu Deus, muitas frustrações. Meu Deus, e ainda que a expectativa seja razoavelmente legítima, meu Deus, em relação ao outro, ainda assim a possibilidade de frustração é muito grande. Não é porque a minha esposa, a minha mãe é uma mulher extraordinária que eu vou criar a expectativa de casar com uma mulher parecida com a minha mãe. Não é porque a mulher tem um pai extraordinário que ela vai criar a expectativa de casar com um homem igual ao pai. Tudo é uma construção. Meu Deus, e que o Senhor nos dê condições de olhar para a pessoa que está ao nosso lado, meu Deus, e decidir fazer desse casamento o casamento mais feliz da terra, de assumir a nossa responsabilidade, de superar todas as expectativas do outro. Então, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos ajude, que a melhora desse relacionamento não esteja em relação ao apontamento dos equívocos do outro lado, mas que esteja, Senhor, na melhora que eu posso fazer, naquilo que eu posso promover, naquilo que eu posso gerar, naquilo que cada um dos teus filhos que estão assistindo esse devocional agora pode promover de mudança. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá para o Instagram, esposa? Uns minutinhos lá? Vamos finalizando aqui? Vamos lá para o Instagram? Então, gente, vamos lá para o Instagram, compartilha nos grupos que você faz parte, compartilha aí, fala com o pastor da sua igreja: pastor, o senhor me autoriza compartilhar no grupo da igreja aqui um devocional? Passa para o seu pastor, vê se ele autoriza, porque o nosso objetivo aqui é servir o reino, tá bom? E aí você vai compartilhar, e muitos casais que poderia visitar o gabinete amanhã ou depois do seu pastor, ele vai ir lá contar testemunho e vai ajudar a pastorear e cuidar de outros casais. Tá bom, gente? Deus abençoe. Estamos no Instagram, tá bom? Deus abençoe.